Então acho que a gente pode começar falando um pouquinho da vida do Guimarães, alguma coisinha assim para dar uma introdução pro vídeo. Tá. Bom, sobre a vida do Guimarães Rosa, eu acho que eu não tenho muito para dizer, assim. O que me parece curioso é que os estudiosos e muitos leitores da obra têm uma aproximação em que eu acho que a pegada mítica já começa no olhar sobre a biografia dele, né? Então tem do nome da cidade, né, o Cordisburgo, Burgo do coração, ao nome do pai, Flor do Ardo, tudo parece já envolto de uma aura mítica, né? Que acho que é o que em geral se ressalta também na obra, né? Então quase como se a vida fosse um anúncio da obra, né? E não um destino histórico, um percurso, enfim. De todo modo, talvez a carreira de diplomática do Guimarães Rosa, esse afastamento com relação ao seu lugar natal tenha um interesse, eu imagino, como marca mesmo dessa perspectiva distanciada e ao mesmo tempo querendo se aproximar de uma origem geográfica, cultural no caso, né, que não é mais a sua, muito menos da sua classe, né? E no entanto há essa perspectiva do escritor voltando o olhar para uma espécie de mundo em desaparecimento, do qual ele se vê longe. Não sei, fico achando curiosa a vida do Guimarães Rosa por aí. Fora isso, eu acho que ela não ajuda muito a ler a obra, no sentido de que há muita idealização em torno da vida dele também. Acho que as declarações do Guimarães Rosa sempre foram muito mitificantes. Ele gostava, né, dessa imagem mística mesmo, ou mágico-religiosa sobre a própria vida, os sinais da vida, os sinais da morte. Enfim, aquelas frases que a gente não aguenta mais ouvir também, né? Que ele falava, as pessoas não morrem, ficam encantadas, e tudo isso que revém no centenário, acho que com menos proveito crítico do que é possível a partir da obra dele, não da biografia. Então, me interessa muito. Bom, sobre a questão da linguagem, do trabalho que ele faz com arcaísmos, você podia falar um pouquinho sobre o estilo? Bom, sobre o estilo do Guimarães Rosa, se eu não me engano, foi no ano passado que o professor Antônio Cândido deu uma entrevista. Eu agora não sei se foi no jornal da USP, estou um pouco atrapalhada, mas enfim, ele deu uma entrevista com uma formulação muito simples, que acho que condensa alguns problemas e dá para a gente continuar pensando a partir daí. Ele dizia que há uma concentração formal, né, não com essas palavras, mas que a concentração formal na obra do Guimarães Rosa, ela trazia à época, né, principalmente da publicação de Sagarana, quando a linguagem foi o que chamou a atenção em primeiro lugar, né, de uma primeira leva da crítica, que ficou muito atenta ao canto e à plumagem das palavras e tudo mais. E depois, com a publicação do romance, principalmente, do Grande Sertão, em 1956, a linguagem do Rosa chamava muito a atenção, ao mesmo tempo retrabalhando uma matéria local, né, que tinha sido matéria regional propriamente, e aí a gente vê que os críticos inventam
novos termos para tentar dar conta daquilo que não cabe mais só em regional, né? Então o próprio Antônio Cândido, no ensaio Jadianos, fala em superregionalismo, né? E nesta entrevista ao jornal da USP, se eu não estou enganada, ele dizia que era curioso que a gente tem no Grande Sertão, sobretudo, uma linguagem de vanguarda falando sobre uma matéria atrasada, né? Então, me parece, né, o que eu entendo a partir daí, é que a obra do Rosa, ela se interessa por um Brasil que traz a marca do nosso atraso, né? Ele não é diferente do resto do Brasil nesse sentido, mas ali, da maneira como está representado, ele enfatiza essa característica de um país cuja modernização sempre se deu com base em atraso, né? Então tem uma matéria ali de uma cultura arcaica também, que interessa muito ao Guimarães Rosa, de uma base social miserável ou bastante discrepante. O lugar das histórias do Rosa são, via de regra, ou pequenos vilarejos ou grandes fazendas, onde a diferença social também é muito marcada. E, no entanto, tudo isso ganha a forma de uma linguagem de vanguarda, né? Então, esse seria um paradoxo, né, da forma, que é também um modo de compreensão daquele mundo. Assim, eu fico pensando, por exemplo, no Grande Sertão, né, com toda a força ali, que essa linguagem é a pura experimentação, que faz alguns críticos lerem como é a linguagem, né? Guimarães Rosa é o seio da linguagem, é pura linguagem, né? Onde quer que isso exista. Eu não acredito que exista, mas enfim. E, no entanto, há ali, né, eu dizia, uma perspectiva sobre isso, quer dizer, uma linguagem avançada, falando sobre uma matéria local atrasada, né? No Grande Sertão, por exemplo, eu andei pensando um pouco sobre o julgamento, que é o episódio famoso, né? Talvez o mais famoso do livro, ou um dos mais. Então, no julgamento do Zé Bebelo, por exemplo, a gente tem ali uma reunião de jagunços, né, para julgar um homem que seria um homem da cidade, né? Ele quer ser político, ele vai ao sertão porque ele quer civilizar o sertão de alguma maneira, né? E, no entanto, ele passa a ter relações ambíguas com aquilo, até depois se unir ao bando de jagunços, né? Na vingança contra o Hermógenes e o Ricardão. E, no entanto, naquele julgamento, o Guimarães Rosa vai nos mostrando visões muito avançadas do que seja a justiça, a igualdade. Quer dizer, nas opiniões discrepantes que surgem ali entre os jagunços, há aqueles, como o Ricardão ou como o Hermógenes, que querem sangrar o Zé Bebelo como um porco, né? Dizem, bom, ele não é daqui, ele veio de fora, ele quer desnortear o nosso sertão, ele veio querendo colocar regras de fora para dentro, de cima para baixo, então vamos sangrá-lo feito porco. E, no entanto, as opiniões que surgem e o consenso que ali se forma é todo embasado em princípios de uma justiça avançada, né? Que, entretanto, também se baseia ali nos princípios da lealdade, quer dizer, em elementos que vêm da novela de cavalaria também, em tudo que esse autor mistura ali na cena, né? Então eu fico pensando, por exemplo, no julgamento. A gente tem uma relação entre pelo menos dois grandes paradoxos, que seriam a linguagem avançada caipira, ou a linguagem caipira de vanguarda, né? Que
se relaciona já é um paradoxo em si, e esse paradoxo se relaciona com um outro paradoxo que é o tribunal jagunço esclarecido, né? Então parece que o Guimarães Rosa coloca tudo isso em jogo, a partir, né, desse elemento que é da linguagem, que no entanto cria um mundo. A linguagem não existe em si mesma, ela cria um mundo e é uma forma de ver o mundo, né? E aí, enfim, tudo isso está ali junto, né, indagando o leitor, que é um leitor de cultura citadina, né, quem lê O Grande Sertão Veredas, e ao mesmo tempo fico pensando, enfim, são paradoxos que não se resolvem ali, né, nem são para serem resolvidos, mas eu fico pensando que existe, no meio disso tudo, uma linha de continuidade do Guimarães Rosa com relação aos primeiros modernistas. Quer dizer, tem ali alguma ideia de que no fundo desse atraso, ali no coração do sertão, tão caro ao autor, pudesse haver uma civilização maior do que a própria civilização, né? Ou que da chamada barbárie viesse o esclarecimento que tornasse a dita civilização mais justa, né? Então são paradoxos que só uma linguagem com essa força acho que consegue colocar, né? E acho que é nessas contradições que está o interesse maior da obra hoje, né? Acho que para além da alta poesia ou das sonoridades, as assonâncias, as aliterações, tudo isso que chamou a atenção da crítica num primeiro momento, eu acho que há um fundo de contradição que essa linguagem consegue formalizar e que hoje é o lado mais atual da obra. Bom, seguindo um princípio da crítica dialética, eu vou responder que a obra ela só consegue se tornar universal porque ela ou porque ela vai fundo no local, né? Do contrário, a gente estaria diante de generalizações, né? Eu acho que quando se fala em universal no Guimarães Rosa, muitas vezes se perde de vista essa continuidade entre o dado histórico, né? Não o histórico de eventos precisos ou datas, o Guimarães Rosa nem era lá muito amigo disso, mas, de fato, a representação de um processo histórico brasileiro que está na obra dele, de uma determinada perspectiva, como não poderia deixar de ser, né? Jamais seria neutro, porque essa perspectiva não existe, né? E acho que é justamente indo fundo nessas contradições que são do Brasil, nas especificidades de uma região que, no entanto, Guimarães Rosa vê com olhos, muitas vezes, de uma alta cultura, né? Então, o sertão é o mundo também nesse sentido, ali cabe tudo, né? Eu acho que a obra consegue ser universal nos momentos em que ela ultrapassa o que seria um lado mais flutuante, por assim dizer, dessas referências que o Guimarães Rosa quer encontrar o tempo todo, essas referências da cultura universal na matéria local, né? E, no entanto, se torna universal quando vai fundo na presença do particular, né? Eu gosto de pensar, para ficar menos abstrato, no que significam um pouco esses universais, né? Porque quando se diz, bom, a obra universal, ela dá representação aos grandes temas, né, da literatura em todos os tempos, conhecidos nossos. Então, ao amor, né, à vingança, ao ódio, às dúvidas com relação à vida e à morte, né, e etc.
Esses temas universais, eles têm lugar, né? Eles têm condições espaciais e temporais, né? Imagino que o amor para a cultura ocidental, ou para ir no menor, o amor para um leitor de classe média, sei lá, do Grande Sertão, ou o amor para uma tribo retirada na floresta amazônica não signifiquem exatamente a mesma coisa, né? Então, o universal, ele pode ser uma má abstração, se a gente não pensar de onde vem, né? O que está formulado ali. Nesse sentido, eu acho que parte da crítica que gosta de ver um universalismo no Guimarães Rosa, muitas vezes peca num estranho amor aí pela obra, em que o Grande Sertão Veredas, por exemplo, é acessório, né? A literatura se torna acessório de uma ideia prévia, né? Então, por exemplo, o Grande Sertão é ocasião do taoísmo, né? No entanto, eu não precisaria do Grande Sertão para dizer o que ali vem antes dele, né? Quase como se a obra fosse linguagem nesse sentido mais estrito, de ilustrar teorias, né? E aí acho que não seria um grande autor se o Guimarães Rosa se reduzisse a isso, né? E uma questão do lugar do Guimarães Rosa dentro da tradição literária brasileira. Eu acho que o lugar do Guimarães Rosa na tradição literária brasileira é importante, sobretudo quando a gente pensa no que veio antes, né? No seguinte sentido, a gente tem mais um escritor que olha para a região, né? A região é o que interessa como a cara de um país para ele, né? É do próprio Rosa a declaração de que o Grande Sertão Veredas é apenas o Brasil, né? Então, por mais mitificante que fosse o seu olhar, ele também não era tolo, né? Quer dizer, tinha noção do que estava fazendo. Mas eu acho que é importante, com relação aos regionalismos, por exemplo, né, como um novo momento de descoberta e de interpretação do país, né, mas em que a forma literária opera uma espécie de achado estrutural em que a marca de classe aparece de um outro jeito. Então, por exemplo, se a gente tem, né, nos regionalistas mais caricatos, né, sei lá, no Coelho Neto, para citar o mais caricato. Se a gente tem, via de regra, um narrador que dá a voz para os personagens, né, e a fala dos personagens vem sempre com marcação fonética, né, então se escreve ali como se fala. E, no entanto, quando fala o narrador, a linguagem é convencional, né? Portanto, não há marcação de sotaque, como se o narrador fosse aquele que não tem. O narrador é a BBC, né? E o personagem é o que fala errado, por exemplo. Então, quer dizer, há marcas bastante ideológicas com relação a esse outro que se quer representar, né? Ao mesmo tempo em que a ideia, talvez, corrente na literatura regionalista fosse a de que o homem letrado civilizaria a região, né, ou o sertão, civilizaria o Brasil, né? E em Guimarães Rosa, me parece curioso que esse dado, às vezes, ele se inverte, né? Então, quer dizer, além do achado estrutural, que seria não há mais essa diferença de marcação, né, nem em termos linguísticos, nem em termos de perspectiva em que o outro é visto de cima para baixo, né? A gente tem
muito pelo contrário, uma linguagem que mistura tudo. Então, nesse sentido, a mistura é também significativa, porque não faz distinção entre eu, narrador citadino, e o outro, né? Inclusive, no Grande Sertão, isso é muito ostensivo, porque o narrador se cala, ele está ali na moldura e ele só aparece pela voz do outro, né? Isso cria novas complexidades, quer dizer, esse outro também não é exatamente o sertanejo, né? Mas é alguém emoldurado pelo olhar de um narrador citadino que está ali na moldura, calado, mas que certamente editou aquela fala, né? Então, eu acho que o lugar do Guimarães Rosa na tradição, ele é bastante significativo. Ele não surgiu do nada, certamente, né? Eu dei um exemplo extremo, Coelho Neto e Guimarães Rosa. Quer dizer, no meio disso a gente tem autores como Valdomiro Silveira, como Simões Lopes Neto, e depois a gente tem todo o modernismo, né? Que acho que, num primeiro momento, né, trazia também esse olhar sobre um Brasil atrasado, que num salto poderia, né, chegar a ser avançado sem precisar passar pelas mesmas etapas pelas quais a Europa teria passado, né? Essa ideologia se desfez na literatura de 1930 e no ensaísmo de 30, mas eu acho que o Guimarães Rosa ainda vem numa linha de continuidade, também pelo seu olhar mais positivado sobre a região, né? Ou mais elegíaco, mais nostálgico, querendo olhar para trás muitas vezes, e nesse sentido ele é menos crítico do que mesmo o primeiro modernismo, num outro momento, né, em que os autores fazem uma revisão dos seus próprios ideais, como no caso do Mário de Andrade. Então, acho que o Guimarães Rosa tem esse olhar em pleno período de modernização brasileira, né, quando ele escreve o Sagarana, em 37, a gente está na era Vargas, né? Então, num momento, né, um grande impulso de modernização. Quando ele publica depois O Grande Sertão e o Corpo de Baile, em 56, e depois as primeiras histórias, em 62, mas que ele já ia publicando ao longo de 1960 em jornal, existe, né, com matizes diferentes em cada obra, um olhar que me parece se voltar para a região como um núcleo, né, que vai se perdendo, a cultura em desaparecimento, uma poesia em desaparecimento, que, no entanto, tem um potencial crítico com relação à modernização desigual, né, que é a brasileira, e todas essas etapas da nossa modernização desigual. Mas que é um teor crítico dado paradoxalmente por um olhar que se volta para trás, né? Que quer de volta o mito local, que quer de volta uma cultura que vem se esfacelando ou que não tem lugar de força nesse novo conjunto, etc. Um pouquinho sobre o Primeiras Histórias. É o primeiro livro depois do Grande Sertão. Que isso influencia a ser o primeiro livro depois do Grande Sertão? Qual é a mudança que traz na obra? Bom, eu acho que as Primeiras Histórias têm um lugar bastante interessante na obra do Rosa. Foi o último livro também publicado em vida, né? Depois, quer dizer, o Tutameia já é um recolho, né, de narrativas feitas por encomenda, né, para a revista, sim. Eu acho que as Primeiras Histórias têm um interesse, pelo menos para mim, tiveram como uma culminação de problemas no sentido fecundo, interessantes para a crítica, que estão espalhados ao longo da obra do Guimarães Rosa,
né? Acho que nas melhores novelas de Sagarana, depois com bastante força no Grande Sertão, acho que com um pouco menos em Corpo de Baile. Mas me parece que as primeiras histórias têm esse lugar específico porque, bom, questões, por exemplo, como o lugar do autor diante do mundo que ele escolheu representar e da maneira como ele escolheu representar, né? Eu acho que isso passa a ser objeto de um olhar reflexivo em alguns contos das primeiras histórias, né? Então a gente tem, por exemplo, a recorrência de muitos narradores em primeira pessoa que são narradores testemunhas e que se apresentam explicitamente como alguém que estava passando pelo lugar. E aí a gente não tem mais necessariamente a figura desse homem de fora calado, como está no Grande Sertão, mas sim, muitas vezes, intervindo naquilo que ele escuta ou participando da vida da comunidade, de uma determinada maneira em que as contradições desse olhar de fora, de outra classe, observando uma dinâmica social que não é a sua, ficam mais à tona da composição. Então, por exemplo, eu penso num conto como A Benfazeja, que a gente tem um narrador que reúne o vilarejo em praça pública para, de alguma maneira, acusar as pessoas porque elas expulsaram a Mula Marmela da comunidade, né? A Mula Marmela é uma mulher muito pobre, miserável, né? Que matou o marido, Mumbungo, que era um assassino feroz, e que, segundo o disque local, teria cegado o Retrupé, que é o filho deste marido, né, o seu enteado. Na voz desse narrador, a Mula Marmela tem um discurso de defesa, né? Então, bom, ela fez isso e vocês não percebem que ela sofreu, que ela passou por cima de si mesma para defender o interesse da comunidade, não o seu privado, né? Quer dizer, surgem ali questões um pouco próximas, talvez, de questões que estão na tragédia grega, por exemplo, né? Fico lembrando da Antígona nesse caso. Então passa por cima dos próprios sentimentos, né? Tem que passar por cima, ela é quase uma Antígona às avessas, né? Ela mata para proteger o bem comum, né? E aí esse narrador faz uma defesa e concomitantemente uma acusação ferrenha da comunidade e do modo como a comunidade tratou a Mula Marmela. Ela passa a ser vista como uma espécie de bode expiatório, ele explicita isso no seu discurso, etc. E, no entanto, o discurso dele também aparece num dado momento da leitura para nós leitores como um discurso mitificante e excludente, né? Porque, bom, ele esconde, por exemplo, na sua fala, que o Retrupé, que não fez absolutamente nada, teria sido ferido gravemente, né, cegado por essa madrasta, porque ele tinha cara de assassino, né? Então as justificativas são assim: cara de assassino, se ele vinha do mesmo mal do Mumbungo, se ele era tal o pai tal. Então, quer dizer, de alguma maneira, me parece que essa posição do narrador, por exemplo, adere a um lado mítico presente na comunidade, né? Então o seu olhar não mantém completamente a distância, quer colocar ali um princípio de esclarecimento, bom, vocês não podem expulsar quem o salvou, mas acaba ele mesmo recaindo em mito, né? Então, algumas narrativas trazem esse ponto de vista mais complicado, né, do que, bom, o olhar de fora que ouve
o que outro tem a dizer ou a perguntar, como no caso do Reobaldo, né, que ali também não é nada simples. Mas eu acho que nas primeiras histórias, a forma, por vezes, chega à tematização de dilemas que são da posição do escritor, da posição de um homem da cidade diante de uma cultura que seria sertaneja, diante de outra classe social, diante de uma realidade que não é sua, etc. Né? Bom, além disso, eu teria muitas coisas para falar sobre as primeiras histórias, não sei o que cabe. Eu pensei também na questão da unidade do livro, na ordenação das histórias. Uhum. Tá. Então, eu penso que as primeiras histórias são um livro com uma unidade forte, dada muito claramente para o leitor, né? A gente tem 21 histórias, no meio delas há um conto que se chama O Espelho, né? E a primeira e a última histórias falam sobre a construção de uma capital, de uma grande cidade, né, com várias indicações de que se trata de Brasília, e tudo sob a perspectiva de um menino, né, chamado Menino com letra maiúscula. Então, numa primeira história, esse menino viaja com os tios, né, para essa cidade em construção, visita, né, lugares com o tio, anda de jipe e tudo mais, e na ida tudo parece muito aprazível, ele tem todos os seus desejos satisfeitos antes mesmo de perceber que tinha desejos, então ele nem pensou que está com fome e o tio já trouxe sanduíches, ele olha pela janelinha do avião e as pessoas parecem formigas, né? Então ele está ali num lugar um pouco de dono do mundo e aí quando eles descem, né, na cidade, a modernização, a construção de uma nova capital vai se apresentando como destruição da natureza, né? Ao passo que na vida pessoal esse menino tem uma primeira experiência forte da morte, porque ele avista um peru, né, se encanta com o peru, e quando ele corre de volta para vê-lo no quintal, ele fica sabendo que o peru foi morto para o aniversário do doutor, né? Então chega a morte sem ênfase e esse menino passa a enxergar o mundo de uma outra maneira, né? Ainda que a sua perspectiva de criança, que o autor escolhe seguir, no final conserte de alguma maneira este mundo desconcertado, né? Então no final ele avista um vagalume e era de vez em quando, outra vez, a alegria, né, que surge. Na última história do livro, esse menino volta ao mesmo lugar, agora só com o tio, e aquilo que na primeira viagem aparecia como plena satisfação, agora aparece como disfarce, né? As pessoas tentam agradá-lo e ele sabe que tentam agradá-lo o tempo todo porque a sua mãe está muito doente, né? Então a história narra ali, né, uma continuidade, né? Acho que essas molduras indicam uma unidade forte pensada pelo autor. E o menino, enfim, vive ali a experiência da doença da mãe, encontra compensações, como a visita de um tucano que vem todas as manhãs, né, trazer alegria e cor e etc. Há uma forte presença de pensamento mágico, ele repete que a mãe vai ficar boa, e no final a mãe está sarada e eles podem retornar, né? Quer dizer, mais do que o enredo, né, propriamente, me parece que há um pano de fundo importante nessas duas histórias, principalmente se a gente considerar que se trata de um autor que não gostava de datar muito as suas narrativas, né, e que escolhe aí uma datação presente,
né? Ele publica essas narrativas em 1960, quer dizer, Brasília está em construção, né? No final ali, né? E, quer dizer, por isso e também porque as outras narrativas depois o confirmam, me parece que é possível ler essas narrativas como molduras propriamente, né? Quase lá no sentido que vem na história literária, vem do Boccaccio, né? Molduras históricas para histórias, como queria o Rosa, que se passam entre elas. No entanto, essas molduras já adiantam uma matéria, né? Não só um tema, mas uma matéria histórica que estará presente no livro inteiro, que é esta dessa nova etapa da modernização brasileira nos anos do desenvolvimentismo do JK, né? Então, quer dizer, isso aparece no livro de muitas formas, em tonalidades diferentes, né? Valeria a pena, acho que, falar um pouquinho delas, né? Mas sempre com essa matéria histórica que envolve modernização e atraso, e que me parece que envolve, sobretudo, as contradições de um país em que a modernização é feita com base no atraso, né? Então, a percepção disso aparece de maneiras diversas, né? Por exemplo, tem um conjunto de narrativas que eu gosto de dizer que elas têm um tom político-anedótico, em que o riso dá a tônica, né? Em que são narrados momentos em que o lugar do sertão é outro. Então aparece, por exemplo, o jagunço infamigerado, né? Mas o jagunço completamente despido de poder, né? O jagunço que se controla, né? Se você lembra da história, ele ouve dizer que um moço do governo que apareceu no lugarejo o chamou de famigerado, né? Bom, o que faria um jagunço, né, nesse momento? Ele iria ali tomar satisfações. No entanto, esse resolve contornar o problema para ver se, de fato, seria o caso de se vingar, né? Então ele vai atrás de um doutor, de uma figura que vem de fora, ali, de novo, essa figura do escritor, né, de um homem que não é dali, e que teria uma cultura que ele não tem, né, e que na região não está disponível, né? Ele diz que ele poderia perguntar para o padre, mas o padre engambela, o padre não sabe, mas... não, desculpa, ele diz que o povo engambela, né? Ninguém diz que não sabe, cada um inventa a sua versão da coisa, e o padre ele não quer ir lá falar, porque senão o padre fica tentando dar sermão nele em vez de responder a questão. Então ele vai até o doutor, no entanto ele vai humildoso, né? E ele elogia as grandezas machas de uma pessoa instruída. Quer dizer, a gente tem ali marcado no livro um novo momento em que me parece que a regra local cede ao imperativo da palavra, da lei, né? O que é um trânsito para a modernidade e que no caso brasileiro é sempre incompleto. Então as primeiras histórias mostram isso. Essa pelo menos na minha interpretação, é uma linha de força do livro. Quer dizer, isso está em tom cômico no Famigerado, mas está, por exemplo, também no trânsito parado, ali na imagem alegórica, se a gente quiser, do pai na terceira margem do rio, né? Num rio que corre, imagem para o tempo, né? A gente tem uma canoa parada, né? Que interrompe ali o fluxo, né? Esse pai que se planta no meio do rio como o pai e um outro, o vivo e o morto, sem que nenhum desses termos se decida, né? E que poderia ser mais uma imagem de um trânsito parado, né? Uma passagem que não se completa, né? Existem outras no livro. Mas eu ia dizendo, quer dizer, das unidades, né? Dos diversos tons para essa matéria
histórica da modernização do país, vista com os olhos na região, né? Então em pequenos vilarejos que aparecem no livro, em grandes fazendas, e em tom, ora anedótico, né? Tem um riso ali, mas que é um riso escarninho, né? As figuras locais, o jagunço, o patriarca aparecem como figuras deceptivas, né? O patriarca, por exemplo, no conto Tarantão, Meu Patrão, né? Patriarca doente e louco, né? que arrebanha uma comitiva para uma luta imaginária que é contra o seu sobrinho neto, porque esse lhe aplicou injeções, porque ele estava com um problema intestinal. Quer dizer, é tudo rebaixado se a gente pensar com relação à grandeza mítica dos heróis no Grande Sertão Veredas, né? Mítico-lendária. Há um outro conjunto de contos nas primeiras histórias sobre essa mesma matéria que traz um tom que eu diria mais próximo do trágico, e que também me parece bastante importante com relação a essa ideia de um trânsito histórico para uma modernidade que aparece sempre entravada, né? Ou sempre ancorada no atraso, né? Então, desse conjunto fariam parte, por exemplo, A Terceira Margem do Rio, Sorô com a Sua Mãe e Sua Filha, Sorô com Sua Mãe e Sua Filha, A Benfazeja, Nada e a Nossa Condição. Quer dizer que são contos que trazem essa marca da catástrofe, mas não só isso, trazem a ideia de uma encruzilhada histórica mesmo, no sentido que o Jean-Pierre Vernant dá para o trágico. Quer dizer, lá na Grécia Antiga, né, na alusão, porque isso são alusões nos contos, né, eles aparecem assim, no Nada e a Nossa Condição, algo lembra o Rei Lear, né, ou a gente tem em vários outros deles uma tonalidade em que o destino aparece como sobredeterminado e, ao mesmo tempo, as personagens agem indo ao encontro desse destino previamente traçado, né? Então, me parece que tem uma importância o trágico aí, no sentido do Vernant, como uma encruzilhada histórica lá na Grécia Antiga, em que se tratava da formação da polis, né? Então, o mito ainda estava presente nas consciências, mas os deuses já mortos, né? Então o homem começa a se pensar como agente, né? No caso das primeiras histórias, essa tonalidade vem junto, por assim dizer, de uma ideia de negatividade do trágico, já que o livre-arbítrio nunca é exatamente livre, dada a condição social de muitas dessas personagens, né? Talvez exceto no caso do patriarca lá, no Nada é a Nossa Condição, que resolve doar a terra aos seus empregados, que ele chama de servos, ou que o narrador chama de servos. Os outros não têm lá muita decisão sobre o próprio destino, a não ser para ir ao encontro da necessidade, né? Então, por exemplo, no caso do Sorô, Sua Mãe e Sua Filha, o Sorô tem a mãe e a filha loucas, e ele não pode mais dar conta delas no dia a dia. Quer dizer, algo indica que há uma alteração nas esferas do cotidiano, né? Não é mais possível, se trata de uma pequena comunidade, mas ali não é, nem ali é possível haver lugar para os improdutivos, as loucas têm que partir, né? E o Sorô não pode mais. Alguém pede ajuda para o governo, então a decisão do personagem está em conduzir a sua mãe e a sua filha. Sorô não tem mais nenhum parente, quer dizer, ele vai ficar só, né? Quer dizer, os laços de ascendência e de descendência estão cortados para sempre, porque elas vão para o hospício de Barbacena, mas o narrador diz, bom, para longe, para sempre. Para o pobre, os lugares são mais longe. Então elas vão para não voltar nunca mais, e ele ficará sozinho.
E aí vem toda a tragicidade da cena, o Soroco subindo a ladeira, né? A sua casa está lá embaixo, ele vem subindo para entregar, né, as duas, que serão levadas por um vagão ultramoderno que chegou e que aguarda na esplanada da estação desde a véspera, que vai ser atrelado ao trem do sertão. Se diz ali que vai ser atrelado numa mesma composição. Então a gente tem uma imagem mesmo da modernização atrasada. É uma mesma composição, né? Um vagão ultramoderno que, diz o narrador, quem reparasse nele notava diferenças. Isto é, o vagão, conforme ele diz, traz as janelas enchequetadas de grades, né? Então, a modernidade ali não esconde, né, a sua face opressiva. E, ao mesmo tempo, será atrelado ao trem do sertão rumo a Barbacena, né? Enfim, são imagens, me parece, para um momento, né, de encruzilhada histórica que aparecem em perspectivas muito contraditórias nesses contos, mas me parece que a contradição é o maior interesse deles, né, para um leitor que esteja interessado em pensar a literatura como conhecimento, né, no caso, o que ela diz sobre a nossa vida, sobre o nosso país, sobre o modo como esse autor, né, mesmo sendo conservador, quer dizer, olhando para trás como uma maneira de crítica a essa modernidade desigual, né? Mas também, como eu dizia, o modo como esse autor representa também, no seu lado conservador, muito do que é o pensamento brasileiro, né? Então, nesse sentido, também é, de novo, conhecimento, né? Não sei, poderia falar mais das primeiras histórias. Tem um outro núcleo que trata dessa modernização, de uma perspectiva das crianças, né? Tem esse conto Espelho, que é todo muito difícil, muito complicado, e eu acho que o interesse dele para a gente tem a ver com a falha, né? Porque acho que esse é um conto formalmente não bem resolvido pelo Guimarães Rosa, assim. Acho que ali a gente vê muito da cara também de um autor que queria, né, fazer essa mistura toda, né? Então, alta cultura, misticismo, cultura antiga, os grandes místicos do passado, os alquimistas e tudo mais, quer dizer, tudo isso aparece ali na face de um narrador, o que tem interesse, né, porque isso é forma a ser analisada ali, mas ao mesmo tempo num discurso todo positivado, em que, né, esse sujeito quer passar ao seu ouvinte uma sabedoria sobre a vida e sobre o sentido do amor como descoberta do eu e quem é o eu, e tudo bastante flutuante ali, e no entanto ainda assim tem interesse para a gente pensar os dilemas desse autor, que me parece ali se colocar num autorretrato todo esquisito, né? Apresentar isso para que a gente pense, enfim. Depois vem o Tutameia, que são as terceiras histórias. As segundas histórias estão onde? Eu acho que essas são as piadas do Guimarães Rosa, né? Um pouco, acho que o autor se comprazia em lançar enigmas e... Não sei, para minha perspectiva esse é o lado mais desinteressante, né? Assim, não tenho nada para dizer em 10 minutos sobre isso. Eu acho que é o lado desses pequenos enigmas, desse
sujeito que queria ver e fazer pegadinhas para a crítica, enfim, acho que... E quem seria o leitor atualmente, quem seria o leitor? Então, tinha uma coisa que eu queria dizer que eu acabei não falando, que ainda tinha a ver com a questão que você fez sobre a tradição literária, né? Porque você perguntava, bom, e hoje? Né? Eu falei, bom, tem acho que um interesse grande com relação ao que veio antes dele. Eu dizia isso, sobretudo, porque eu acho que o Guimarães Rosa, num certo sentido, ele encerra uma tradição. Principalmente com relação a esse virtuosismo da linguagem, que traz um fundo necessariamente positivo, né? Esse dedo de Midas que transforma tudo em poesia, né? Eu acho que teve ali um limite, né? Uma grande realização, né? Sobretudo, na minha opinião, no Grande Sertão, em uma ou outra novela do Sagarana, claro, no A Hora e Vez de Augusto Matraga, em uma ou outra novela do Corpo de Baile, acho que especialmente em Uma História de Amor, a história do Manuelzão, e em vários contos das primeiras histórias. Agora, eu acho que depois do Rosa, aqueles que tentaram seguir por essa trilha se tornaram epígonos no pior sentido da palavra, assim, né? Porque justamente passaram a ver a linguagem como um mundo em si mesmo, né? A linguagem como um elemento desligado da realidade. Então, nesse sentido, como se fosse uma para-realidade, uma realidade paralela, quer dizer, e aí passaram a reproduzir Rosa sem nenhuma força, né? Inclusive alguns poetas, não só prosadores, né? E aí me parece que isso realmente soa muito velho hoje, né? Sobretudo essa compreensão, ou essa falta de compreensão de que na obra do Rosa a linguagem é um mundo, né? Eu penso que quando, e aí a gente volta um pouco para a questão do universalismo, quando quando o Antônio Cândido, retomando uma fala que é do Riobaldo, escreveu em 2 dos seus ensaios, O Sertão é o Mundo, né? No primeiro com letra maiúscula, no segundo, numa perspectiva bastante revista, me parece, com letra minúscula, o sertão e o mundo não significa que o sertão seja o mundo, como dizer isso, sem nenhuma mediação. Me parece que dizer que o sertão é o mundo significa que esse autor quis ver ali o mundo, mas a partir do sertão. O sertão é o mundo no sertão, né? Sem tautologia, isto tal qual o mundo poderia ser visto a partir de um olhar que se planta ali, trazendo consigo muito de uma cultura que não está ali, né? Então, é o mundo. Mas como será que isso se passaria numa adaptação local? Então, por exemplo, penso no Nada é a Nossa Condição como uma espécie de versão do Rei Lear, né? Mas não se trata só de pôr ali um cenário em volta, né? Buritis, palmeiras, etc., e uma linguagem acaipirada. Acho que se fosse isso, o Guimarães Rosa seria um péssimo autor, né? Acho que por vezes tem um lado bastante lúdico, né, e que é limitado, cifrar referências, como ele gostava, ele, Rosa, gostava de fazer, mas acho que tem também um interesse de tentar entender como seria essa história nesse outro contexto, né? E aí o contexto pode ser visto com outros olhos, porque ele deixou de ser contexto, né, e passou a ser uma matéria formalizada mesmo.
pouquinho sobre os seus estudos, sobre o Guimarães. Bom, mas eu falei um pouco como eu vejo, né, as primeiras histórias. Seria mais, não sei, mais como uma citação de, sei lá. Olha, assim, para dizer alguma coisa que talvez resuma um pouco, né, o modo como eu vejo algumas obras do Rosa, ou o conjunto do trabalho. Eu, quando fui estudar as primeiras histórias, acabei chamando esse estudo de lugar do mito, né? Porque me interessou justamente pensar qual o lugar histórico do mito, né? Quando a gente fala em mito no sentido grego, né, narrativas mágico-religiosas, ou narrativas que criam uma cosmogonia, que explicam uma origem do mundo, etc., tudo isso está no Rosa, né? Mas quando a gente fala lá em contexto próprio, grego, o mito significa aquilo que está fora do tempo, né? Então o mito é in illo tempore, né? Como se diz. No entanto, uma vez que um autor toma isso como matéria, né, ou como uma espécie de perspectiva para falar da matéria brasileira, as contradições passam a atuar, né? Então, justamente me interessou isso no estudo. Como que o mito, aquele que, por definição, suspende a história, né? As contradições se resolvem no mito, no canto catártico, por exemplo, no final do Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, os problemas se dissolvem por instantes, né? Todos reencontram ali uma unidade perdida. No entanto, quando o escritor toma para si essa perspectiva mítica, ao mesmo tempo, me parece que as contradições históricas voltam a atuar. Então, no Rosa, segundo eu vejo ali, o mito suspende a história, mas ao mesmo tempo ele traz uma leitura da história, né? Como é que esse autor via essa história, né? Queria suspendê-la em determinados momentos, mas mais interessante do que isso, ou mais importante do que isso, me parece que são os momentos em que as contradições atuam, por exemplo, paralisando o mito. Terceira margem do rio, né? Há ali uma passagem mágica, o pai no meio do rio. No entanto, essa imagem se congela e parece interrogar ali com o seu olhar bárbaro, né? Esse pai vai se parecendo um outro barbudo, cabeludo, que esse filho não consegue mais reconhecer. Como é que essa imagem interroga a civilização, ou a dita civilização que está ali nessa margem, né? Agora vista pelo meio do rio. Quer dizer, então essa ideia de trânsitos parados, né, seria um exemplo de momentos em que as contradições da história, por sua vez, interrogam a suspensão mítica, né? E aqui acho que me parece que a mitificação como matéria literária fica mais interessante.